Olá, tudo bem? Eu hoje resolvi gravar este vídeo porque desde que eu comecei a ouvir falar que o Paulo Guedes se prepara para propor uma reforma tributária e que essa reforma ia no sentido de propor um imposto único, eu fiquei muito satisfeito com essa proposta porque ia em encontro daquilo que quem me segue no canal sabe que é aquilo que eu venho propondo há algum tempo. Um sistema mais simplificado do imposto e, sobretudo, mais justo. Até que eu descobri que a proposta do Paulo Guedes, embora se baseie na ideia do imposto único, vai no sentido contrário àquele que eu propunha. A proposta do Paulo Guedes, que poderia ser uma excelente proposta, transformou-se em algo extremamente perverso. Mas, antes de entrar nas explicações do porquê que a proposta do Paulo Guedes é o que é, se você não subscreveu o canal ainda, subscreva, partilhe nas redes sociais, não se esqueça de dar o seu like, porque ele é extremamente importante para que esse vídeo atinja o maior número de pessoas possível. E se não ativou as notificações ainda, ative, porque é extremamente importante para saber sempre quando forem publicados novos vídeos. Bom, vamos então entender qual é a proposta do Paulo Guedes, porque que ela é extremamente danosa para o povo brasileiro e porque que uma que poderia ser uma excelente ideia se transformou nisto tão danoso que está para ser anunciado muito brevemente. Bom, antes de explicar a proposta de Paulo Guedes, eu vou, para quem não acompanha o meu canal, pode não saber, explicar qual é a minha proposta, digamos assim, a ideia que eu tenho desse conceito de imposto único. Primeiro, eu entendo que o sistema de impostos deve ser o mais justo possível. Deve fazer com que as pessoas contribuam para o orçamento do Estado na proporção direta do seu rendimento. Assim, eu propunha a eliminação dos impostos sobre o consumo, com algumas exceções. As exceções seriam, por exemplo, aqueles produtos que são prejudiciais à saúde, como é o caso do tabaco, como é o caso das bebidas destiladas, enfim, e de outros tipos de produtos que não têm nenhum benefício para a população, pelo contrário, é prejudicial à saúde. E, inclusivamente, que os impostos desses produtos sejam direcionados integralmente para os cuidados de saúde, não só para financiar os cuidados que o Estado poderá ter com as pessoas que, ao consumir esses produtos, estarão mais sujeitas à doença do que as restantes, mas para também ajudar as outras pessoas que, de alguma forma, nem que seja diretamente, acabam por ser prejudicadas. Excetuando, digamos assim, um pacote de produtos devidamente justificados que teria impostos em função do seu risco, por exemplo, à saúde pública, por exemplo, não é? Todo o resto deixaria de ter imposto sobre consumo. Então, onde é que viria a compensação desse imposto? A compensação desse imposto viria por via do imposto sobre rendimento. E porquê o imposto sobre rendimento? Porque é aquele que determina qual é a renda de cada família, quanto é que cada família possui de renda, qual é a sua capacidade de contribuição para o orçamento do Estado. Então, na minha proposta, vai no sentido de se, por exemplo, no caso das famílias, ser criada uma tabela de 30 ou 40 níveis de descontos, começando do zero, para aquelas famílias que não têm possibilidade nenhuma de pagar imposto, a sua renda é de tal forma baixa que não faz sentido que elas estejam sujeitas a pagar impostos. Esses impostos seriam calculados com base no rendimento agregado da família a dividir pelo número de membros da família, portanto, do rendimento per capita da família, e com base nisto, portanto, começaria do zero, iria subindo gradualmente, podendo chegar, por que não, a 60%, 70% do rendimento. Algumas pessoas poderão dizer que isso é extremamente exagerado, mas, no entanto, eu quero lembrar que, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, chegou a criar impostos para as grandes fortunas que chegava a 90% da renda. Porque é preciso que se note que, a partir de um determinado nível de rendimento, o dinheiro em excesso deixa de fazer qualquer sentido. É totalmente irrelevante para uma família de ter, por exemplo, 1 bilhão
de reais de fortuna ou ter 10 bilhões, 20 bilhões. A partir de determinada altura já é só uma questão de poder, uma questão de prestígio, do que propriamente os benefícios que o dinheiro possa trazer para essa família. Nada que uma pessoa que tenha 1 bilhão de reais de rendimento não pode ter que uma pessoa com 10 mil, ou melhor, uma pessoa com 10 mil se pode ter um conjunto de bens, uma que tem 1 bilhão também pode ter basicamente os mesmos bens. Pode não ter em tanta quantidade, mas basicamente consegue ter na mesma qualidade. Portanto, a partir de determinada altura, o dinheiro já é meramente uma questão de poder e isso deixa de fazer qualquer sentido. E foi isso que Roosevelt viu, então chegou ao ponto de propor que a partir de um determinado escalão os impostos atingissem até 90%. Eu não chego a tanto, mas admito perfeitamente que possa chegar aos 70% ou eventualmente até mais. Em relação às empresas, a minha proposta vai no sentido de, ao contrário do que acontece hoje, em que as empresas são penalizadas por contratar trabalhadores, são penalizadas por pagar bem aos seus trabalhadores, porque uma boa parte da sua contribuição está relacionada com a folha de salários. A minha proposta vai no sentido contrário, de beneficiar essas empresas e penalizar mais aquelas que menos empregam. Então a proposta vai no sentido de criação de uma fórmula em que a cada empresa seria determinada uma taxa de imposto sobre o lucro, onde teria que se entrar em conta da relação desse lucro com o número de postos de trabalho diretos que a empresa cria, com a massa salarial global, porque isto é importante para determinar se essa empresa é uma empresa que tem um salário médio significativo. Portanto, quanto maior o salário médio, quanto maior a massa salarial a dividir por número de trabalhadores, quer dizer que a empresa, em princípio, tem uma política salarial mais justa e portanto, contribui mais pagando melhores salários aos seus trabalhadores. É justo que essa empresa pague menos, até porque os seus trabalhadores, ao ganharem mais, também vão contribuir no rendimento da família mais para o orçamento de Estado. Portanto, a família, ao contribuir mais porque o trabalhador ganha mais, a empresa passaria a contribuir menos por proporcionar a esse trabalhador um nível de rendimento melhor. Mas, para evitar que aquilo que acontece muitas vezes em algumas empresas, em que conseguem ter uma massa salarial elevada e um rendimento médio bastante elevado, sem praticar uma política de justiça salarial dentro da empresa, o que é que elas muitas vezes fazem? Elas têm uma massa salarial muito acima do razoável para a administração da empresa, para as pessoas que estão no topo da organização, e têm uma prática salarial em que paga salários extremamente baixos, a nível do salário mínimo, para uma massa significativa na grande maioria dos seus trabalhadores. Então, essas empresas também entrariam na fórmula, nesse cálculo, de forma que aquelas que tivessem uma prática mais justa, onde essas diferenças salariais não fossem tão evidentes, passariam a pagar também elas um imposto mais baixo do que aquelas que usassem desse subterfúgio, digamos assim, para gerar uma massa salarial alta, para gerar uma massa salarial média mais elevada, mas por uma via facciosa, por uma via em que se pretende apenas fazer com que algumas pessoas tenham um rendimento extremamente elevado à custa de outras, que contribuindo também para a riqueza das empresas, muitas vezes contribuindo até mais para a riqueza das empresas, têm salários extremamente baixos. Isto, quanto a mim, é uma proposta de imposto único, um imposto que iria simplificar significativamente a fórmula de cálculo dos impostos no Brasil e em qualquer parte do mundo, e criando uma situação de justiça na contribuição, quer das empresas, quer das famílias, para o Orçamento de Estado. E o que é que o Paulo Guedes fez? O Paulo Guedes fez algo que vai no sentido contrário. Abolir os impostos sobre a renda, ou seja, retirar essa parte do imposto que introduz alguma justiça no sistema tributário, que é fazer com que as famílias, e eu reforço essa ideia, e as empresas que mais lucram e mais rendimento têm, contribuam mais para o orçamento.
o que é que ele propõe? Que esse imposto seja abolido e que passe a existir apenas impostos sobre os consumos, sobre o consumo. Aonde é que está a perversão nisso? A perversão nisso é que isso reforça uma situação de tremenda injustiça fiscal, que é aquelas famílias que não têm capacidade de constituir poupança, sobretudo as famílias de rendas mais baixas, elas vão sentir cada vez mais que, embora elas possam trazer mais dinheiro para casa, esse dinheiro vai-lhes permitir comprar menos, porque enquanto na minha proposta ela, ao abolir-se os impostos sobre o consumo, isso iria gerar uma redução significativa dos preços, automaticamente, embora o trabalhador pudesse trazer um pouco menos dinheiro para casa, esse dinheiro ia permitir comprar mais bens porque não estariam sujeitos aos impostos. Na proposta do Paulo Guedes é ao contrário. O trabalhador trará para casa eventualmente um pouco mais de rendimento, só que esse acréscimo de rendimento por não ter o imposto de renda será comido até mais do que esse valor pelo consequente aumento significativo dos preços, porque o imposto sobre o consumo vai ter que compensar isto. Mas isso tem outra perversão ainda mais grave, que é o facto de essas famílias, não tendo capacidade de constituir poupança, vão ver que 100% do seu rendimento estará sujeito a imposto. E o que é que se passa com as famílias de maior renda? À medida que a renda vai aumentando, menor a percentagem da sua renda estará sujeita a imposto. Mas eu vou pôr isto de uma forma mais concreta, com um exemplo muito simples para vocês entenderem melhor. Imaginem um trabalhador que ganha, por hipótese, R$1.000 por mês. Esse trabalhador, na minha proposta, muito provavelmente não iria pagar qualquer tipo de imposto, porque ao ser abolido os impostos sobre o consumo, ele não ia pagar imposto sobre o consumo. Ao estar abaixo daquele escalão considerado razoável, mínimo, para pagar imposto de renda, ele também não ia pagar imposto de renda. Ou seja, os R$1.000 dele iriam ser R$1.000 reais que poderiam se transformar em R$1.000 na compra de produtos. Ou seja, isso iria inclusivamente estimular o consumo das pessoas com mais baixas rendas. A proposta do Paulo Guedes acontece precisamente o contrário. Na proposta do Paulo Guedes, esse trabalhador, ao ir consumir, como os impostos sobre o consumo teriam necessariamente que subir, imaginemos que em média hoje se paga no Brasil 40% de imposto sobre os produtos, em média, digamos assim. Com essa proposta do Paulo Guedes, isso irá muito provavelmente para os 50% ou 60%. O que quer dizer que os R$1.000 vão se transformar apenas em 500 ou 400 reais. Por outro lado, ou seja, estamos a falar onde 50% ou 60% do rendimento dessa família de muito baixa renda será destinado ao Estado e não para transformar-se em bens de consumo para essa família necessitada. Por outro lado, uma família que tem um rendimento, por hipótese, de R$100.000, e há famílias com rendimentos mensais de mais de R$1 milhão, mas uma família do mesmo nível, por exemplo, o mesmo número de membros no agregado familiar, que tem um rendimento de R$100.000, por exemplo, o que é que ia acontecer? Em que ela, com esse rendimento, ela tem capacidade de constituir poupança. Vamos supor que ela consiga poupar 80% desse rendimento. Quer dizer que apenas 20% do rendimento dessa família passará a estar sujeito a imposto. Porque se ela ganha R$100.000 e consome 20%, estamos a falar de um consumo de R$20.000 por mês. Evidentemente que, se olharmos em termos absolutos, ela vai descontar mais para o orçamento do que aquela família que, ganhando R$1.000, irá contribuir com 500 ou 600 reais por orçamento. Ela vai contribuir, obviamente, com muito mais. Ela irá contribuir com 60% agora sobre os 20.000. Ou seja, estamos a falar de R$12.000, por exemplo, ou R$10.000. Portanto, isso se fosse... para consumir na mesma quantidade, ou seja, se temos valores absolutos, estão a ver que efetivamente essa família vai contribuir mais. No entanto, como ela foi capaz de constituir poupança de R$80.000, esses R$80.000 não só
não vão estar sujeitos ao imposto, como, por exemplo, essa família pode usar esses 80 mil reais para comprar títulos da dívida pública, títulos esses que pagam impostos, ou seja, ela poderá usar os 80 mil para recuperar aquele imposto que esteve a pagar durante o mês. Ou seja, na prática, essa família não irá pagar imposto absolutamente nenhum. Quem estará a suportar toda a carga tributária do país serão as famílias de mais baixa renda. Vejam como isto é algo extremamente perverso. E agora reparem numa coisa. Qual foi o discurso recorrente de Paulo Guedes quando se falou da reforma da Previdência e que está, em breve será aprovada pelo Senado e então entrará em vigor? É que o sistema de previdência que existia até agora era um sistema que fazia uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. O que é que ele se prepara para propor com essa reforma tributária? É aumentar significativamente essa transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Eu já nem vou entrar no mérito se de facto a reforma da Previdência resolveu esse problema que ele diz que resolveu, que para mim, quem me acompanha no meu canal, sabe que eu tenho claro para mim que isso não foi resolvido minimamente, pelo contrário, apenas agravou a injustiça em relação às famílias de mais baixas rendas e beneficiou as de mais elevada renda. Mas não é neste assunto que eu quero entrar, eu quero me focar na questão da proposta da Previdência que está para sair. Isto é evidentemente extremamente perverso, mas o pior é que, se caso essa proposta vá adiante, e eu espero que isso não aconteça, será catastrófico para o Brasil. Porque nenhum país do mundo teve a coragem, ou melhor, o desplante, de propor semelhante coisa. Isto não existe em nenhuma parte do mundo. E por uma razão muito simples. É que uma proposta dessa é de tal forma perversa que o Brasil, que já é um dos países onde há maior desigualdade social, onde a diferença entre ricos e pobres é maior, e essa proposta irá aumentar isto de uma forma tão significativa, que poderá gerar uma enorme convulsão social e, inclusivamente, poderá levar ao colapso da economia. E porquê? Porque as pessoas de mais baixas rendas vão ficar ainda mais, o número de pessoas, já existe um número significativo de pessoas que estão fora do mercado de consumo, que não têm capacidade de consumir, apenas conseguem consumir com muita dificuldade os bens de alimentação e muito pior ainda os de saúde. Mas sobretudo os bens de alimentação, porque sem essa as pessoas não conseguem sobreviver. O que é que vai acontecer? É que agora a classe média vai baixar significativamente de nível e vai começar a sofrer fortemente as consequências, e muita dessa classe média que ainda neste momento ainda consegue ter uma participação no mercado de consumo vai deixar de ter. E o que é que isso vai gerar? É que as pessoas, tendo menos dinheiro, consumindo menos, evidentemente as empresas vão passar a ter menos necessidade de produzir mais produtos. E quando as empresas veem que o mercado produz menos, basta ver o que é que está a acontecer agora, o desemprego está a aumentar, está num nível elevado, e isso está a levar uma redução da produtividade das empresas, porque isso retira pessoas do mercado de consumo, as pessoas consumindo menos, as empresas têm necessidade de produzir menos. E isto é o que vai acontecer. Que mais pessoas vão sair do mercado de consumo, as empresas vão passar a produzir menos, e o que é que acontece quando as empresas produzem menos? Elas despedem trabalhadores. Ao distribuir trabalhadores, mais pessoas vão ficar fora do mercado de consumo, as empresas vão passar a produzir menos, produzindo menos, o que é que elas vão fazer? Vão despedir mais trabalhadores. Ou seja, vai-se entrar aqui num ciclo vicioso, onde a economia não tem como sobreviver. Haverá necessariamente um colapso da economia brasileira. E não por acaso que uma proposta tão absurda como essa nunca foi apresentada em nenhum outro país do mundo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor, que você tenha entendido. E prepare-se, porque essa proposta está para aparecer muito brevemente. E antes
que você comece a ser convencido pelas bondades, porque, atenção, Paulo Guedes não irá apresentar essa proposta da forma que eu apresentei aqui, como é evidente. O que ele irá apresentar essa proposta como sendo uma proposta que vai no sentido de transformar o imposto, que é algo que as pessoas são obrigadas, as pessoas não têm a opção de não descontar, em algo que passa a ser facultativo, porque os discursos já começam a surgir da parte de alguns liberais. E o que é facultativo? Porquê? Porque a pessoa só pagaria imposto se consumisse. Não consumindo, não paga imposto. Acontece que não existe a opção de não consumir. E quanto menor a renda, mais a necessidade de consumir, maior quantidade da renda é destinada ao consumo. Portanto, o que vai acontecer é que as pessoas com mais baixa renda vão ser extremamente penalizadas, que vão ter 100% da sua renda sujeita a imposto, que não podem fugir dele, porque eles não podem deixar de consumir, ao passo que aquelas que têm renda mais elevadas vão ficar isentas, e é preciso dizer isso bem claro, isentas do pagamento de imposto. E mais, se as rendas delas atingirem patamares da ordem dos milhões, mais do que isentas, elas vão passar a ser beneficiárias desse imposto, porque passarão a receber dos títulos da dívida pública em juros muito mais do que aquilo que descontaram. Espero, mais uma vez, que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que você esteja atento ao que está para acontecer. Se não subscreveu o canal, mais uma vez, subscreva. Partilhe este vídeo por o maior número de pessoas que puder. Não se esqueça de ativar as notificações e deixe aí em baixo os seus comentários. O que acha disto? O que acha de toda esta perversão? E por que não, grave também você um vídeo dando as suas declarações, dando o seu parecer sobre o que entende de tudo isto. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.